Sua Bíblia comigo no Salmo de número 27, versículo 4. Salmo de número 27, versículo 4. Eu quero ler em duas versões. Eu quero ler na versão NVI, que é essa que nós usamos aqui, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a busco, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Eu quero ler numa outra tradução, na versão Almeida, revista e atualizada, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Queridos, eu destaquei algumas palavras nesse versículo, para que a gente possa refletir sobre elas, para nos ajudar, para entender de que maneira essas palavras se aplicam na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. De que maneira essas palavras podem mudar a nossa vida, podem mudar a nossa trajetória, podem mudar o nosso relacionamento com Deus. O texto começa dizendo uma coisa, diga comigo, uma coisa. Diga, não são duas. O texto diz: uma coisa pedi ao Senhor. Quando ele fala uma coisa, peço ao Senhor, a expressão uma coisa indica prioridade. Às vezes a gente fala assim, a gente tem que estabelecer prioridades no plural. Não existe prioridades, existe prioridade. Se já é mais de uma, já não é prioridade. Ele diz: uma coisa eu pedi ou eu peço ao Senhor. Obviamente, havia algo que se destacava das demais coisas para Davi. Davi, ele tinha muitos afazeres. Davi, ele tinha a sua vida como rei, ele teve o período da sua vida no campo, ele tinha os seus afazeres, ele tinha, a sua história, mas é muito claro aqui que uma coisa se destacava das outras para ele. Uma coisa era mais importante para ele do que as outras. E ele, como rei, ele podia ter praticamente o que ele quisesse. Ele poderia pedir para Deus o que ele quisesse. O profeta Natã, quando repreende Davi, ele diz assim: disse-lhe o Senhor, dê-lhe casa e as mulheres do seu Senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: se te faltava alguma coisa, era só você me pedir, eu te dei tudo que você precisava, e mesmo assim, se faltasse alguma coisa, e você me pedisse, eu te daria. Então Davi, ele tinha tudo que ele precisava. Agora pense comigo, você pode ter quase tudo o que quiser, mas você resolve pedir uma única coisa. E pense uma coisa que a gente tem dificuldade, é de identificar e estabelecer prioridades. A maioria de nós, a gente não sabe nem o que pedir. A gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe o que é importante, o que é mais importante para nós. A Bíblia diz que Salomão teve a oportunidade de pedir de pedir algo ao Senhor que ele quisesse, e a Bíblia diz que ele pediu sabedoria, porque ele sabia o que era mais importante. Então, você pode ter quase tudo o que quiser, mas resolve pedir uma coisa só. Isso precisaria ser algo muito importante para você poder escolhê-la em detrimento das demais. E às vezes a gente vem para o culto, ou a gente busca Deus, a gente ora, e às vezes a gente não sabe o que pedir, ou às vezes a gente está fazendo o que a Bíblia diz: você pede, mas não recebe, porque pede errado, você não sabe pedir, você pede para gastar com seus deleites.
Davi, quando ele diz uma coisa eu peço ao Senhor, isso para ele era algo extremamente importante, era a coisa mais importante para ele. E quando ele fala dessa uma coisa, a gente lembra quando Jesus fala com Marta e Maria, lembra da história de Marta e Maria? E Jesus diz para Marta, diz, uma coisa só te é necessário. Mais uma vez a gente percebe como Deus quer que a gente entenda e a gente defina prioridade na nossa vida. Sabe, é a mesma coisa que quando Paulo, ele diz que tudo que era lucro se tornou em perda diante de uma coisa só. Estão todos eles falando de uma mesma coisa. E quando Davi diz uma coisa, pedi ao Senhor, Davi sabia o que ele queria. E é lógico que quando nós falamos de prioridade, a coisa mais importante para um cristão deve ser a presença de Deus na vida dele. Se você tiver a presença de Deus na sua vida, você tem tudo. É por isso que Mateus ele vai dizer que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, todas as outras coisas elas são acrescentadas. Então quando nós definimos a nossa prioridade e nós definimos a prioridade correta, todas as outras coisas elas são acrescentadas. Porém, além da presença de Deus, que é a coisa mais importante na vida de um cristão, e a gente vive como se não fosse, porque a nossa vida de oração revela o nível de prioridade que Deus tem tido na nossa vida. Quanto tempo você tem orado? Quantas vezes na semana você tem, não vou nem perguntar por dia, quantas vezes na semana você tem tirado um tempo de qualidade com Deus? Eu não estou falando daquela oração que você faz na hora que você está fechando a porta para ir trabalhar. Eu não estou falando daquela oração que você faz na hora que vai comer, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não, não é disso não. Eu estou falando de um tempo de qualidade com Deus, de intimidade com Ele, de buscá-lo pela presença dEle. Porque hoje é muito fácil se distrair, hoje é muito fácil, sabe, as outras coisas tomarem o lugar daquilo que Jesus chamou de a única coisa que nós deveríamos nos preocupar, que era a presença dEle. Porém, além disso, que é inegociável, todos nós temos algo que em determinado momento da nossa vida é importante para nós. Seja a nível pessoal, seja a nível profissional, dependendo do momento que nós estamos vivendo, a prioridade pessoal passa a ser uma. E aí eu estou me referindo após nós entendermos que a prioridade zero é a presença de Deus. Mas quando a gente passa para a nossa vida pessoal, tem momentos que uma coisa é prioridade para mim, e dependendo do momento mais na frente, aquilo já não é mais, agora eu tenho uma outra prioridade, e eu preciso ter essa capacidade de identificar o que para mim, nesse momento, é a coisa mais importante. Vou citar um exemplo. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, 2 anos, quando eu lancei o meu primeiro livro, a gente começou a viver um momento de sair muito, de dar muitos treinamentos por conta do livro. Onde o livro chegava, a gente recebia convites para dar treinamento, para treinar igrejas, para treinar líderes, para treinar pastores. E quando foi há mais ou menos uns 3 meses atrás, Deus começou a falar algo ao meu coração. E Deus dizendo que estava chegando um tempo que a prioridade não era mais, a prioridade era voltar a sentar para aprender. E a partir dessa última viagem que nós fizemos, porque por conta do falecimento do meu pai, a agenda acabou sobrecarregando, ficou um compromisso em cima do outro, porque eu não queria deixar de cumprir, eu adiei quando teve o problema com meu pai, depois eu queria cumprir.
Mas Deus deixou muito claro que o tempo agora é outro, é um tempo de planejamento, sabe, é um tempo de voltar a sentar para aprender, é um tempo de começar a focar, porque Deus quer expandir e tem coisas que precisam ser feitas. Então, eu estou reposicionando, reordenando a minha prioridade pessoal. Não sei se você está conseguindo me entender. Você precisa saber o que você quer hoje. Porque para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Para quem não sabe o que está buscando, qualquer coisa serve. E aí quando ele fala uma coisa, ele está falando disso. Depois, uma outra palavra que eu selecionei, é quando ele diz peço. Petição. Estava ouvindo o testemunho da Tati, ela disse que ela não pedia a Deus porque achava que Deus sabia. Deus sabe. Mas ele diz que nós devemos pedir, que nós devemos bater, que nós devemos buscar. Por quê? Porque é quando nós revelamos o nosso nível de dependência dele. Pedir tem a ver com humildade, sim ou não? Quando você pede algo para alguém, você se coloca numa posição de inferioridade, sim ou não? Porque você está precisando da pessoa. Pode ser a coisa mais simples que for, mas quando você pede, você está numa posição de inferioridade. Você está reconhecendo a sua necessidade. Você está reconhecendo no outro a capacidade de resolver o teu problema. Porque você não pede algo para alguém que você sabe que não pode te ajudar. Você só pede para quem você acredita que pode te ajudar. Às vezes a pessoa pode até não poder te ajudar, mas quando você pede, você acredita que ela pode. Porque se você não acredita, você nem pede. Então quando você pede, você está declarando o seu nível de dependência do Senhor. E a frase, uma coisa eu peço ao Senhor, indica exatamente a presença dessa petição. Depois que ele define a prioridade, o salmista segue falando que ele pediu isso ao Senhor. Nossas orações refletem a nossa prioridade e também a nossa dependência de Deus. A gente reconhece que aquilo a gente não é capaz de alcançar sozinho. Aquilo pelo qual a gente está orando constantemente revela o que é prioridade para nós. Você lembra da história do homem que estava à beira a entrada do templo? Ele era aleijado, ele não andava. Mas o que ele estava pedindo? Dinheiro. A necessidade dele, se ele fosse curado, acabou o problema do dinheiro para ele, porque ele poderia trabalhar, ele poderia. Às vezes você está pedindo para resolver a consequência e não a causa. Você tem que focar na causa, você tem que focar na raiz do problema, porque às vezes você está pedindo para tapar uma goteira, quando na verdade era para você estar pedindo para trocar a telha. Quem está me entendendo? A gente tem que saber qual é a nossa verdadeira necessidade. E depois de saber, pedir, ele diz uma coisa: eu pedi ao Senhor. A gente reconhece quando você pede, não é para tornar conhecido dele, porque a Bíblia diz que ele conhece todas as palavras antes que elas cheguem na nossa boca. Mas tem algo a mais por trás de quando você vem na frente, de quando você pede, de quando você se prostra, sabe? Tem algo a mais por trás disso, tem algo extremamente poderoso por trás disso. Porque se fosse pelo simples fato de Deus conhecer a tua necessidade, realmente não precisaria, porque Ele sabe todas as coisas. Mas tem algo por trás, senão Ele não teria dito. Senão a Bíblia não nos orientaria a buscar, a pedir, sabe, a colocar e apresentar diante dele.
Nós precisamos dele em tudo e para tudo, até para viver aquilo que ele planejou para nós. Nós precisamos, sabe, dos recursos dele, da intervenção dele, da direção dele. Nós precisamos dele para tudo, para dar cada passo, para tomar cada decisão. Querido, sinceramente, eu não quero me colocar aqui numa posição de religioso, de perfeito. Não. Todos nós falhamos. Mas sinceramente eu não consigo entender como que um cristão consegue se movimentar sem orar. Porque orando já é difícil. Tem decisões que eu preciso tomar que eu oro, e mesmo assim ainda é difícil tomar. E eu não sei como que tem gente que consegue tomar decisão sem orar, que consegue dar passo sem orar. Nós devemos ir à fonte, a fim de poder desfrutar, sabe, dessa bendita coisa. Que coisa é essa que se tornou prioridade lá atrás? Ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa morar, que eu possa habitar na tua presença. Por quê? Porque ele sabia que na presença de Deus tinha tudo o que ele precisava. Ele sabia que na presença de Deus tinha um recurso. Ele sabia que na presença de Deus tinha direção. Ele sabia que na presença de Deus tinha proteção. Ele sabia que na presença de Deus tinha porta aberta. Mas ele sabia também que na presença de Deus tinha porta fechada. Ele sabia que na presença de Deus tinha livramento. Ele sabia que na presença de Deus tinha tudo o que ele precisava. Aleluia! E é por isso que ele decide pedir. Ele diz: essa coisa que eu identifiquei como prioridade na minha vida, que não pode faltar na minha vida, eu pedi. E tem a outra tradução diz: e a buscarei. E aqui para mim tem algo que a gente precisa entender. Porque tem muita gente que acha que pedir a Deus nos isenta da nossa responsabilidade, daquilo que nós temos que fazer. E não é assim. A gente precisa entender, esse texto nos mostra de maneira muito clara, que assim como a oração, a busca em si também é uma ferramenta de aproximação de Deus. E essa busca é uma decisão nossa. Ele diz: uma coisa eu pedi e a buscarei. Ele não somente pede, mas ele se movimenta, ele age, ele toma atitude. Essa busca é uma decisão, sabe, também uma atitude do nosso coração, sabe, a gente precisa entender isso. A expressão "e a buscarei" aponta para isso, sabe, ele também estava determinado a buscar essa coisa. Aquilo que ele identificou como prioridade, ele diz: eu não só vou pedir, como eu vou buscar, como eu vou fazer o que for preciso, como eu vou fazer o que for necessário, como eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar, sabe, como eu vou onde eu tiver que ir. Para quê? Porque essa coisa para mim é inegociável. Tem muita gente que pede, mas não age. E tem muita gente que age, mas não pede. E aí age no momento errado, sob a direção errada, porque não buscou direção, porque não pediu. Uma vida bem-sucedida em Deus é uma vida onde nós temos a direção de Deus e nós temos a ação do homem. Se mover sem pedir a direção vai dar ruim. E pedir, ter direção e ficar parado não vai dar em nada. Deus não dá direção para quem não se movimenta. Para que Deus vai dar direção para quem não está disposto a se movimentar? Eu lembro de um testemunho que nós ouvimos aqui, eu não lembro agora
De quem? Mas de um rapaz que ele falou que começaram, ele tomou uma decisão, ele orou, começou a buscar Deus e tomou a decisão de comprar o terreno, de começar a construir a casa. Quando ele começou a construir a casa, a mãe dele chegou e disse: meu filho, pega a casa pronta e me dá isso aqui que eu vou terminar de construir. Mas por que aconteceu? Ele pediu, mas ele se movimentou. Ele se moveu. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Isso nos dá um entendimento que há duas partes envolvidas nessa história. Há duas partes envolvidas naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Há duas partes envolvidas no teu milagre. Há duas partes envolvidas na tua resposta. Há duas partes envolvidas no cumprimento da promessa de Deus na sua vida. A sua parte, sabe, de buscar, há a parte de Deus e há a nossa parte. Deus não vai fazer tudo. Como nós também não podemos fazer, Ele disse: sem mim, nada podereis fazer. Sem mim, nada podereis fazer. Nós devemos pedir ajuda dEle, sim, mas sem achar que isso nos isenta da responsabilidade de buscar. E a última palavra: contemplação. Aqui vem um motivo pelo qual ele buscaria essa tal coisa. Aqui está o motivo pelo qual ele não só pediria, mas ele buscaria, ele se movimentaria, ele faria o que fosse preciso para ter essa tal coisa. Ele diz: para que eu quero, sabe, habitar e estar na tua casa todos os dias da minha vida? Ele diz: para contemplar a beleza do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor, para contemplar o cumprimento das promessas do Senhor. Contemplar, para ver acontecer, porque ele sabia que era na presença de Deus, que era na casa de Deus, era o único lugar, era a única maneira dele poder contemplar o cumprimento de tudo aquilo que Deus tinha para ele, para sua casa e para sua família. É por isso que ele chega à conclusão e ele diz: eu não só vou pedir, mas eu vou buscar, para que eu possa contemplar, para que eu possa ver o agir de Deus, para que eu possa ver a manifestação de Deus, para que eu possa ver o milagre de Deus. Quando a gente entende isso, que é uma parceria, que existem duas partes nesse processo: a minha, de pedir, de me prostrar, de clamar e de buscar, e tem a parte de Deus de responder, e tem a parte de Deus de nos ouvir. O problema é que às vezes a gente não pede, ou às vezes pede sem saber o que quer, sem convicção do que a gente quer. A gente olha para esse texto, só em você ler, você consegue perceber a convicção que o salmista tinha, de como ele sabia o que ele queria, de como ele tinha certeza do que ele queria, da coisa que era mais importante para ele naquele momento, de tudo que ele precisava. O que levava o apóstolo Paulo a declarar isso: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo meu Senhor. É porque ele sabia que era nesse conhecimento de Deus, era nesse relacionamento com Deus, era nessa busca por Deus que ele encontrava tudo que ele precisava. É por isso que ele diz, sabe, se eu tiver Deus, as outras coisas para mim se tornam como nada. As outras coisas perdem o valor. A soma, sabe, desses possíveis significados fala de alguém que vai ao santuário de Deus, que vai à casa de Deus para pedir e para buscar na presença de alguém que ele sabe que tem poder para responder e para resolver o seu problema.